Bom, o Vitor me pediu para falar sobre vacinas. Isso não adianta nada, porque falar de vacinas, falar da imunologia é a mesma coisa, né? Que a imunologia é entendida pelo público como imunidade anti-infecciosa. Né? E as vacinas surgiram junto com a caracterização dos micróbios. Pasteur não só nos alertou para a ideia dos germes, né, que existem inimigos invisíveis ameaçando a todos nós, como ao mesmo tempo criou a noção de imunidade específica, quer dizer, de vacinas, que entrando em contato com esses germes de uma forma desdentada, amenizada de alguma maneira, no laboratório, você se tornaria mais resistente ao encontro com o germe selvagem. O curioso é que, uns 10 anos depois dessa proposta de Pasteur, na Alemanha, grande rival da França, caracterizaram umas substâncias no soro de animais imunizados, com difteria, tétano, substâncias que neutralizavam esses venenos bacterianos. E chamaram essa substância de anticorpos. Então se fez uma associação óbvia. As vacinas funcionam pela indução de anticorpos específicos. Quer dizer, os germes contêm antígenos, os antígenos induzem a formação de anticorpos e são esses que nos protegem. Eu creio que isso está na medula de todos os imunologistas até hoje. Mas se isso fosse assim, já haveria vacinas para todas as doenças infecciosas, porque é facílimo provocar a formação de anticorpos em animais. Para praticamente qualquer coisa, um dos dogmas da imunologia é que você produz anticorpo para qualquer coisa que não seja parte do seu próprio corpo, e seja macromolecular, né, seja contenha uma proteína. Então, por exemplo, as parasitoses crônicas, que são um objeto preferencial de pesquisa imunológica no Brasil, schizomose, leishmaniose, malária. Nos laboratórios de pesquisa brasileiros de imunologia, suquinhos desses parasitas foram injetados em uma variedade enorme de animais de todo quanto é jeito possível. Eles produzem anticorpos? Produzem. Facilmente produzem anticorpos. Ficam protegidos? Não. Por quê? Porque a gente realmente não entende como funcionam as vacinas. Se alguém me pergunta por que a vacina contra a febre amarela tem uma duração de 10 anos, e uma outra tem uma duração de 2 anos, e uma outra dura a vida inteira, poucos professores dizem aos seus alunos: nós não sabemos, porque essas vacinas foram todas inventadas empiricamente, quer dizer, por experiência e erro, e a gente, na verdade, não entende como elas funcionam. Quer dizer, algumas delas a gente tem uma noção bastante boa de como é que elas devem funcionar, mas essas são as doenças ou provocadas por exotoxinas, como difteria, tétano, gangrena gasosa, que são muito mais envenenamentos do que doenças infecciosas, que os germes na superfície do corpo produzem venenos bacterianos, toxinas que circulam e atingem outros órgãos à distância. Então, anticorpos se ligam a esses venenos antes que eles cheguem lá e os neutralizam, por assim dizer, e viroses que têm uma fase onde o vírus circula, quer dizer, uma fase de viremia. Viroses que têm um prazo de incubação relativamente longo, como poliomielite, que infecta o intestino, e depois do intestino passa para o sistema nervoso, essa passagem é pelo sangue. Se o sangue contém anticorpos, o indivíduo está protegido. Nós não sabemos como produzir vacinas e, provavelmente, essa não é uma boa maneira de pensar. Quer dizer, a ideia de que nós podemos produzir vacinas contra todas as doenças infecciosas. Isso faz parte do pensamento imunológico, mas provavelmente não é uma boa maneira de pensar. Porque cada doença infecciosa é uma coisa, tem uma individualidade, devia ter uma maneira particular de pensar nela. E também uma série de outras maneiras de pensar em doença infecciosa, algumas muito sérias, como os problemas sanitários, né? Quer dizer, o homem tem doenças infecciosas, a maioria das doenças infecciosas humanas e veterinárias, quer dizer, dos seus animais, da pecuária, dos animais domésticos, existem porque o homem começou a viver em grandes cidades, em grandes conglomerados. Quer dizer, não há nenhuma evidência
de que doenças infecciosas, principalmente doenças infecciosas epidêmicas, tenham desempenhado qualquer papel na evolução biológica. Quer dizer, enquanto as populações humanas eram catadoras, colhedoras, que viviam em pequenas comunidades, era impossível haver doenças infecciosas. Por exemplo, a gente pode pensar que o menino das cavernas, filho do homem das cavernas com a mulher da caverna, tinha sarampo quando chegava aos 6, 7 anos de idade. Isso é completamente impossível. Nós podemos ter certeza que eles não tinham sarampo, porque o sarampo depende de uma comunidade de um certo tamanho, porque alguém tem que estar com sarampo o tempo todo, para que o sarampo continue a existir. A Islândia, que é um país escandinavo, tem um registro sanitário muito perfeito desde o século XVIII, tem registros assim de sarampo, fica sem sarampo na Islândia, não há nenhum. Depois chega um barco em Reykjavik, que veio da Suécia, e chega alguém com sarampo e tem um surto de sarampo nessa cidade, depois uma carruagem vai para não sei aonde, o surto vai para aquela cidade, depois isso diminui e depois some o sarampo. Durante anos não tem sarampo na Islândia, até que vem uma outra pessoa com sarampo e começa de novo um ciclo como esse. Quer dizer, é muito interessante que houvesse uma discussão mais séria de imunologistas e epidemiologistas sobre o que está se falando no Brasil atualmente sobre febre amarela e dengue, para que esses problemas ficassem esclarecidos, né? Porque o ex-ministro Adib Jatene fez a única declaração que eu li, que tenho bastante sólida, bastante confiável, foi essa do Jatene, na Folha de São Paulo, poucos dias atrás, mas o que vem se falando na televisão, nos jornais, sobre essa epidemia, a suposta ameaça da epidemia de febre amarela, realmente é um contrassenso. A gente devia pensar melhor sobre isso.